Olá, turma, para fechar esses exercícios de potência e notação científica, vamos fazer a divisão das notações científicas, né, que é a letra B, que eu chamei aqui de letra B. Y dividido por X. Lembrando que iremos utilizar as propriedades de potência aqui do lado. A divisão de bases iguais, nesse caso específico, bases iguais, aqui, vamos mostrar para vocês, bases iguais, conservamos a base e subtraímos os expoentes, aqui é genericamente. Então vamos lá, para a nossa letra B aqui, e na nossa letra B é o x dividindo pelo y. X e y são notações científicas que a gente já conhece. Então é 8,1 vezes, o 10 elevado a 23, dividido, certo, pelo 4 vezes o 10 a 15. Eu vou colocar só entre parênteses aqui, porque trata-se de uma divisão. Deixa eu consertar esse dividido aqui, que ficou meio confuso aqui no meio da história. Espera aí, só um momento. Vou colocar aqui a caneta novamente. Trazer a caneta aqui para o lugar. Aqui é o 23, né? E aqui entre eles é o dividido. Então nós temos o 8,1 vezes 10 a 23 dividido por 4 vezes 10 elevado a 15. Então aqui também é outra coisa que é mamão com açúcar, né? Na verdade, nós podemos fazer o 8,1 dividido pelo 4, correto? Que são os números. E aqui, vezes as bases, vai ser 10 a 23, dividido também, novamente, por 10 a 15. Então, vamos fazer usar a memória de cálculo. Vamos fazer as bases aqui, 10, né? 10 a 23, dividido por 10 a 15, isso é aplicar a propriedade. Bases iguais dividindo, conserva a base e subtrai os expoentes. 23 menos 15. 23 menos 15. A gente não sabe de cabeça, vamos fazer a conta, né? Então aqui fica 5 com 3, 8. Tomou 1 emprestado aqui, tira. 1 menos 1, nada. Então dá 10 elevado a 8. Né? E além disso, nós vamos fazer a conta agora da divisão de 8,1 dividido por 4. E aí que é uma conta que é mais um pouquinho, né, na memória de cálculo aqui, que é um pouquinho mais complicada. Porque como a gente vai armar? A gente vai armar a conta sem a vírgula. 81. Deixa espaço, viu, gente? E aqui 4. E aí vou observar, onde é que está a vírgula aqui? Está nesse número. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma casa. Então só tem uma casa. Uma casa significa um zero. Um zero aonde? No número trocado. Então vai ser aqui, 40. Então, 8,1 ficou 81 dividido por 40. De novo, repetindo. Então eu tenho 8,1 dividido por 4. Como é que eu vou escrever? Eu vou escrever o número sem a vírgula, 81 dividido por 4 somente. E perceba, onde é que está a vírgula? Está aqui, nesse número aqui, 8, né? Então, depois da vírgula, só tem uma casa, um número só, depois da vírgula, um zero. Se tivesse dois números depois da vírgula, 2 zeros e assim por diante. E onde a gente substituir esses zeros? No outro número, certo? No número que está aqui do lado. Então, por isso que só tem um número depois da vírgula, então 1 zero no 40. Então, lá, 81 dividido por 40, a gente sabe que dá 2. E 2 vezes 40 dá 80. Para 81,
1. 1 nós não dividimos por 40. Então é vírgula, não é isso? 0. Só que 10 não vai por 40. Então 0 aqui, acrescenta um 0. 10 por 40 dá o quê? 3 já passa, né? 2. 2 vezes 40, 80. Para 100, 20. Pode acrescentar um 0 aqui. E aqui 200 dividido por 40 dá o que? Dá 5, não é isso? 5 vezes 40 vai dar o que? 200 para 200 nada. Então, muito fácil. Então, é só montar aqui as coisas. Bora lá montar as coisas. Quem é essa conta? 8,1 dividido por 4. É 2,025 vezes, agora quem é a base 10 dividindo, né? 23 menos 15, a gente viu que é 10 elevado a 8. Gente, aqui já está em notação científica, porque aqui já está na unidade. Não precisamos fazer nada. Então, perceba que a multiplicação e a divisão, né, de operações com notação científica é muito fácil. Um pouco mais trabalhoso é a soma e a subtração se as bases 10 não forem iguais, certo? E aí você tem que igualá-las utilizando as operações de multiplicação de potências de bases iguais, que soma e conserva, ou da divisão, né, de bases iguais, conserva bases com os expoentes. Só isso, simples. Agora eu queria fazer uma nota para vocês. Então, se eles falassem assim para vocês, assim, ó, faça o produto das potências. O que é quando ele fala produto? Quando ele falar a palavra produto em um problema ou em uma questão, ele está falando a mesma coisa que multiplicar, tá certo? Quando ele fala a palavra, né, faça o quociente entre as, né, notações científicas. É a mesma coisa que dividir. Outra coisa que é interessante, preste atenção, porque essas palavras podem cair em prova. Se eu quero saber quanto vale, quanto a potência, né, quanto a potência maior, quanto é a potência maior em relação à menor. Então, é quanto é a notação, né, científica maior em relação a menor. Isso daqui é você fazer simplesmente o que? Você observa quem é a maior, simplesmente é você fazer x dividido por y, certo? Então, um exemplo, né? A distância daqui a Salvador, né, é 3 vezes 10 a quinta quilômetros. A distância daqui a São Paulo é 9 vezes 10 a nona quilômetros. Né? Qual é a relação, né? Quanto é maior a distância de São Paulo em relação a Salvador? É dividir, né, a notação científica de São Paulo pela Salvador. É fazer o quê? O y, o x, que vamos chamar de São Paulo, dividido pelo y, que é Salvador. Então, quanto maior é uma em relação à outra? Na verdade, é uma divisão, sempre da maior notação científica pela menor. Se ele usa os termos some, adicione, né, essas notações científicas, você sabe que é somar. Se ele fala qual a diferença dessas notações científicas,
né? Se ele fala as palavras aqui, vou colocar aqui no canto. Se ele fala as palavras adicione, é a mesma coisa que somar, certo? E se ele fala diferença, é a mesma coisa que subtrair, certo? Então, só dando esse suporte para vocês. Produto de qualquer coisa, principalmente notação científica, é fazer a multiplicação das operações da notação científica. Quociente de alguma coisa, quociente de notação científica, é fazer a divisão, né, das notações científicas. E aí ele vai dizer, eu quero o quociente da notação científica X pela notação científica Y. Então, é dividir X por Y. Né? E ele também, a outra forma de falar a divisão quociente é quanto essa notação científica, ou seja, essa distância é maior em relação a outra distância. Quanto essa notação científica é maior em relação a outra notação científica. Então, você dividir, né, a notação científica maior pela menor. As outras duas informações é o que? Adicione as notações científicas, é somar, e faça a diferença das notações científicas. Logo que ele vai falar. Faça a diferença da notação científica x em relação a y. Então vai ser x menos y. Se ele fala, faça a diferença da notação científica y menos x, você vai fazer y menos x. Certo? Então são essas observações aqui, né, que estão aqui escritas aqui, que vocês prestem bem atenção, que isso vai contribuir, né, para os exercícios, para testes e para provas. E com isso fechamos essa sequência de exercícios de potência e notação científica. Vamos nos encontrar nos próximos exercícios na radiciação, suas propriedades, racionalização e operação com radicais. Até o próximo exercício que vem em sequência.